sabem como e por que surgiram as propostas low carbs? Existem inúmeros protocolos diferentes. Eu falei para vocês que low carb é reduzir o consumo de carboidrato. Não significa consumir a menos do que o mínimo, não significa passar lá de um 95% para um 25% de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia, em gramas, a gente deveria consumir de 150 a 300 gramas de carboidrato por dia. Isso é o mínimo, tá? 150 gramas de carboidrato por dia é o mínimo que a gente deveria consumir para manter funcionamento de retina, para manter funcionamento cerebral, para ter energia. Ah, mas como que eu alcanço 150 gramas de carboidrato? Cada alimento ele vai ter certas quantidades de carboidrato. As frutas vão ter em média de 2 gramas a 4 gramas de carboidrato por dia. Pensando que a gente consome 150, pensem, se comer uma fruta que tem 4, 5 gramas de carboidrato vai ser um grande problema. Agora, um pacote de bolacha recheada vai ter 25, 30, 40 gramas de carboidrato. Opa! Aqui a gente acende um alerta. Um copo de cerveja vai ter 80, 70 gramas de carboidrato. Opa! Vamos pensar sobre isso. Então, as dietas low carb, existem vários protocolos, tá? E cada um diz que são tantas gramas. Tem dietas low carb que só permitem 20 gramas de carboidrato por dia. O limite mínimo é 150, gente. 20 gramas por dia é muito baixo. E para muitas pessoas não vai ser seguro. Esses protocolos, essas dietas, elas já são estudadas, gente, há dezenas de anos mesmo. E muitas delas surgiram lá atrás, bem atrás, há quase um século atrás, com a intenção de se tratar obesidade e diabetes num período onde não se tinha muitas informações sobre isso. Então a medicina descobriu que conforme ia se reduzindo o consumo de carboidratos, as pessoas que tinham os sintomas e os sinais de diabetes, como açúcar na urina, elas iam melhorando e elas iam, se recuperando, porque pessoas diabéticas do tipo 1, antigamente sem tratamento, elas acabavam perdendo muito peso, mas é porque elas não produziam insulina. Aí vocês vão me dizer assim, mas se surgiu para o tratamento da obesidade, então eu posso usar para emagrecer low carb? Tá passando ou não tá passando isso pela cabeça de vocês? Se surgiu para tratar a obesidade, então se eu tô acima do peso, eu posso usar? Resposta: pode. Mas não comendo carne e salada no almoço para poder repetir a sobremesa depois. Pode, mas não deixando de comer fruta e descontando no doce, na cuca, no bolo, no sorvete, no açaí, no brigadeiro, no chocolate depois. Pode fazer low carb, mas não deixando de tomar suco natural e tomando cerveja, vinho, porque não se trata, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, não se trata só de reduzir carboidrato, se trata de reduzir a quantidade e a frequência de carboidratos certos, na hora certa, na velocidade certa, dentro da rotina de cada um. Porque não adianta se eu sou uma pessoa que eu como meu pãozinho lá de manhã e eu como porque eu gosto, como a minha fruta, meu iogurte, como meu arroz, minha massa, meu aipim, eu, Gladys, como tudo isso. Não adianta eu ter essa cultura alimentar, eu ter esse padrão alimentar, eu gostar de comer essas coisas e simplesmente achar que eu vou pegar lá uma dietinha escrita lá num papelzinho que diz que eu não posso comer nada disso e que de manhã agora eu vou comer ovos e bacon e que no meio-dia eu vou comer só carne e cenoura e chuchu e que de tarde eu vou só poder tomar um suplemento. E o prazer que a gente precisa ter com a comida, cadê? E a rotina, e as possibilidades, e a realidade que a gente vive. Mulheres sempre na corrida, trabalhando fora, cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando de um monte de coisa. Como que a gente vai ainda
dar conta de uma dieta, de um protocolo low carb como esse? Que, me desculpa, gente, eu não conheço. Se tiver alguém aqui ao vivo que fez low carb, emagreceu, manteve o peso e não desenvolveu mais ansiedade ao comer com isso, me fala. Provavelmente quem conseguiu isso fez do jeito certo que eu tô falando. Porque se não for assim, vai recuperar o peso depois. E vai ser mais difícil perder esse peso depois que recuperou. E se recuperou 1, 2, 3 vezes já, pior.